beber, fazer várias coisas, né? Mas ele achou que aquele dinheiro não ia acabar. Irmãos, eu falo assim porque hoje em dia, muitas das vezes, o jovem adolescente, ele pensa dessa forma. Ele pensa em sair de casa. Eu tenho uma experiência própria, uma vez aconteceu com meu irmão, o Zé Antônio. Ele é mais velho do que nós. Uma vez ele brigava, ele discutia tanto com meu pai, que ele falou com meu pai, falou assim: pai, eu vou sair de casa. Meu pai naquela época era muito sistemático. Meu pai naquela época era muito sistemático. Eu tinha essas pessoas idosas, eu tenho 30 anos, então essas pessoas dessa época, os pais dele não tinham aquele cuidado com eles, né? Quando era mais moço, era mais jovem, então era só trabalhar na roça, no interior, é só trabalho, né? E o pai também quer fazer mesmo. Ele acha que talvez estava fazendo de bom, igualzinho meu pai. E meu pai, ele passou por uma situação difícil, os avós dele batiam muito nele, humilhavam a ele. Então, ele fazer isso com nós, ele achava que ele estava dando amor, estava dando carinho. Mas não é, ele estava fazendo o que ele foi recebido, o que ele recebeu com seus pais, com seus avós no passado. Porque eles não tinham muita sabedoria, naquela época não tinha muito estudo. Naquela época meu pai não tem estudo, a minha mãe não tem estudo. Nós trabalhava na roça, ela começou a trabalhar a partir de 7 anos. Tem pessoa, tem adolescente, jovem que começa a trabalhar, criança começa a trabalhar na roça naquela época a partir dos 7 anos. Tinha uns que estudavam, mas tinha uns que a escola era tão longe que não podia estar estudando. Então tinha que trabalhar, tinha que seguir com os pais, né? Os pais arrumavam um pouquinho, vamos trabalhar. E naquela época, irmãos, os pais, eles brigavam muito, os avós batiam por qualquer coisa, não via dinheiro, não via nada, não via dinheiro, as roupas eram toda costurada, era só trabalho naquela época, mas não tinha roupa. Então, os nossos pais, eles seguiram, eles acharam que estavam sendo carinhosos, mas eles estavam seguindo os pais deles. E quando a gente, meu pai brincava, meu pai era meio ignorante naquela época. Você vê meu pai humilde ali, ó. Mas meu pai era, pastor Junista, meu pai era muito ignorante. Bravo, a cara dele era fechada, nos anos 80. Ele só não batia em mim porque eu era o caçulo, então ele me protegia. Nós somos 12 irmãos. Nós somos 12 irmãos, igreja. Jovens, adolescentes, 12 irmãos. Eu estava bem. Eu estava bem porque eu era adolescente, eu era o caçulo da família, então ele me protegia. Mais trabalho. Meu pai, pastor, ele mandava, a gente não tinha água naquela época, não tinha luz naquela época. Meu pai mandava os meus irmãos ir longe buscar água, ir longe buscar lenha, para colocar para cozinhar o feijão. Então os meus irmãos já eram adolescentes, né, já era jovem, adolescentes, jovem, eu era criança ainda, então eu não participava muito disso. Mas os meus irmãos aproveitavam de mim, que eles me batiam também. Irmãos, mas o que eu quero dizer, o meu irmão, ele ficou tão chateado com aquilo, porque o meu pai era muito ignorante, meu pai batia à toa, se meu pai estivesse na mão, ele batia nos meus irmãos, e ele ficou nervoso com aquilo, falou: pai, eu vou embora, não quero morar mais aqui, eu vou embora. Ficou nervoso com meu pai e foi embora. Aí o meu pai pensou em ir atrás dele, ele saiu e foi. Aí um vizinho pegou e falou assim: não vai não, porque para onde ele vai? Ele teve um tempo a pensar, ele fez alguma coisa, né? Pagou algum lugar para morar, entendeu? Ele falou com alguma família para onde vai. Ele tem dinheiro para ir? Não tem não. Então vai ficar tranquilo que ele vai voltar. Porque não tem como, né, irmão? Onde é que ele vai? Vai morar na rua? Está acostumado a ficar dentro de casa, não tinha um conforto, mas estava debaixo de um teto, né? Estava debaixo de um teto para morar né? Debaixo longe da chuva, do frio. Então, ficou o dia todo para lá. Quando foi à tarde, ele voltou. É dessa forma, irmãos, que aconteceu com esse rapaz aqui. A Bíblia fala, irmãos, ele foi e gastou todo o seu dinheiro. A Bíblia fala que ele gastou o seu dinheiro quando não tinha mais nada. Ele pensou em arrumar um trabalho, porque sem trabalho a pessoa não vive.
Sem trabalho, uma criança ou adolescente não vive. Adulto não vive. Então tem que trabalhar, porque o dinheiro acabou. Quando tem dinheiro, não esquenta, né? Tem dinheiro para gastar, vai comer, vai beber. Né, João? Pega essa forma que aconteceu. A Bíblia fala, irmãos, que ele estava sem dinheiro. Aí um homem lá nessa cidade passou serviço para ele, mexer com porcos, irmão. Mexer com porcos. Olha para você ver aonde esse rapaz ele chegou, aonde esse adolescente ele chegou. Olha o nível dele. O pai dele era fazendeiro, o pai dele era muito rico, tinha fazendas. E ele foi trabalhar, mexer com porcos. Irmãos, dessa forma que o Senhor faz. Muitas das vezes, ó, você larga as mãos do Senhor. Talvez por causa de simples coisa que aconteceu na igreja. Talvez um fato, uma palavra que você ouviu de algum irmão, você sai da igreja. Talvez pelo fato de você, alguém falou alguma coisa, alguém te expressou alguma coisa, você saiu da igreja. É dessa forma que você vai se afastando de Deus. Muitas das vezes, quando você está lá no lamaçal de pecado, aí você vai ver realmente, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Irmãos, o jovem, ele tem um som de Deus para orar, para pregar, mas qualquer coisinha, ele está fora. É dessa forma quando acontecia comigo, irmãos, quando eu era jovem, adolescente na igreja. Eu, quando era naquela época, irmão, nos anos 80, assim que eu bênção na igreja, quando chegava a época de carnaval, chegava a época de Natal, eu saía da igreja. Eu saía da igreja. E era dessa forma, não só eu, mas a maioria dos rapazes era assim. Mas a gente era chama na igreja, irmãos. A gente buscava o Senhor, buscava a presença do Senhor. Olha para você ver o que a Bíblia fala aqui, em primeiros, aleluia, 1 João capítulo 2, versículo 14, fala assim, ó: eu vos escrevi, Pai, porque já conheceste aquele que desde o princípio. Eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Ora, basurianda rábia. Tá vendo, irmãos? O jovem ele é forte. Para quê? Para pegar a palavra de Deus. O jovem ele tem o primeiro amor. O jovem, o adolescente, ele está sempre animado. Antes, irmãos, quando eu estava na igreja, eu orava de manhã. Eu ia à tarde na igreja. Quando os irmãos iam fazer culto na rua, eu estava ali animado, fazendo culto, orava, buscava o Senhor. Eu fui batizado com o Espírito Santo, irmão, porque todos os dias eu estava lá na igreja, nas orações, pedindo ao Senhor: me batiza, Senhor, me batiza com fé. É por isso que os jovens são fortes. Os jovens são fortes. Os mais velhos não têm essa potência que os jovens têm nos dias de hoje. Todos naquela época. É por isso que os jovens são mais fortes, porque ele tem força para estar orando. Você chamou o jovem: vamos lá no monte, ele vai lá no monte, vamos no monte, né, pastor? Você vê, pastor, naquela época nós íamos no monte. Ô, irmãos, nós era jovem, tudo adolescente, lá no monte, nós estávamos buscando ao Senhor, falando línguas estranhas, irmãos. Quando falavam que era para ir para a vigília, nós estávamos lá na vigília, que é um monte de jovem lá na vigília. Olha para você ver que bênção. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O jovem é forte. Os mais velhos não têm essa força de estar orando mais. Não tem. É por isso que aqui fala na palavra, ó: eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno.